Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesta aula nós veremos 10 exercícios sobre limites. Iniciaremos por exercícios mais simples e vamos avançando no decorrer da aula, tá bom? Aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando um minuto no qual eu inicio a resolução de cada um dos exercícios aqui desse vídeo, tá bom? Se você quiser ir diretamente para algum exemplo específico que você está procurando, é só você clicar em cima desse minuto e você vai ser direcionado à parte do vídeo onde eu inicio a resolução deste exercício. Ok, pessoal? Já vai deixando aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações também para que você não perca nada que a gente vai estar lançando aqui no canal, tá bom? E é isso, 10 exercícios sobre limites. Vamos lá, vem comigo. Então vamos lá, pessoal. No exemplo 1, a gente tem encontre o seguinte limite. Limite de 10 quando x tende a 2. Observe o seguinte, pessoal. Aqui a gente tem um caso que é um limite de uma constante. Aí o limite de uma constante, nesse caso aí, é a constante 10. Quando a gente tem esse caso especificamente, pessoal, o limite dessa constante ele é justamente o valor da própria constante. Então a gente pode dizer que o limite de 10 quando x tende a 2 é igual à própria constante, ou seja, 10. Tá ok? Primeiro exemplo, um exemplo bem simples, só para a gente poder iniciar. Vamos ver aqui uma representação gráfica para isso. Então eu deixei aqui prontas as funções que a gente vai trabalhar aqui nesta aula. E a primeira é essa daqui, ó, f de x igual a 10, que é a função constante que a gente está trabalhando. Vamos colocar aqui o gráfico dessa função. E aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou escrever aqui um ponto, vou chamar aqui de ponto A, vou colocar aqui sobre o gráfico dessa função, esse ponto, tá ok? Você pode observar aqui no canto da tela o valor de x para esse ponto, que é esse primeiro valor, e o valor de y para esse ponto, que é o meu segundo valor, ok? Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou deslocar esse ponto, vou começar a deslocar esse ponto aqui, tá ok? A gente tem lá na função limite de 10 quando x tende a 2. Então eu vou deslocar aqui esse ponto fazendo com que o valor de x, que é esse primeiro valor aqui, ele comece a se aproximar de 2. E vocês vão ver, ó, que o valor de x começa a mudar, 0,82, 0,91, 1,2, até chegar aqui, ó, próximo de 2. Mais o valor de y, que é o valor da função aí, ele não vai mudar, ele vai continuar 10, certo? O x se aproxima de 2 e o valor de y continua 10 aí, se aproxima de 10, a gente pode dizer assim. Mas para qualquer valor de x, o valor de y aqui sempre vai ser 10. Então o limite de uma constante, no caso aqui a gente está representando como 10, pode ser 5, 20, menos 2. O limite de uma constante vai ser a própria constante. A gente viu aqui uma representação simples, gráfica, para a gente entender basicamente como é que isso funciona, ok? Então vamos apagar aqui a função e vamos voltar aqui para nosso exemplo. Então aqui exemplo 1, vamos ao exemplo 2 agora. Exemplo 2 a gente tem o seguinte, limite de x quando x tende a 3. Nesse caso, pessoal, que a gente tem a função x, e aí a gente tem esse limite quando x tende a 3. Neste caso, para você encontrar o valor desse limite, basta você substituir aqui o valor para onde x está se aproximando, no lugar de x. Então, eu tenho x que eu vou substituir por 3, o limite aqui vai ser igual a 3, ok? Um exemplo simples também. Então, basta você substituir o valor no lugar de x. Também temos uma representação gráfica para isso. Eu coloquei aqui uma representação gráfica para todos os exemplos que a gente vai fazer. Então, aqui o gráfico da função x, né? O gráfico da função x é esse. E a gente nota aqui no exemplo que ele se aproxima de 3. Eu quero saber quanto é o valor para o qual ele se aproxima de 3. Vou aumentar aqui a minha grade e agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer o mesmo exemplo que eu fiz no exemplo passado. Vou colocar aqui um ponto A sobre o gráfico da função e vou fazer o valor de x, você observa aqui no canto da tela, o valor de x se aproximar de 3. Então você observa aí, ó, que quando x se aproxima de 3, o gráfico vai se aproximando de 3 também.
Ok, pessoal? Até chegar aí no ponto 3 e 3. Nesse caso especificamente, o valor do limite também está no domínio da função, certo? Então, é um caso específico, mas não é toda a vida que vai acontecer isso. A gente vai ver outros exemplos mais à frente. Mas aí você pode observar que tanto quando x se aproxima de 3 por valores maiores que 3, quando x se aproxima de 3 por valores menores que 3, o valor da função aqui, que é o meu segundo valor, seria o valor para y no caso, ele vai se aproximar de 3. Tá ok, pessoal? Vamos lá, vamos retornar mais um exemplo. Exercício 3, uma função polinomial aí do segundo grau, né? Uma função polinomial do segundo grau. Eu quero saber quanto é o limite de x ao quadrado mais x menos 10 quando x se aproxima de 5. Nesse caso também, pessoal, para encontrar o valor desse limite, basta que você substitua o valor aqui, que para onde x está se aproximando, que é 5, no lugar de x. Então aqui a gente ia ter o seguinte, ó. Eu tenho x ao quadrado, vou substituir 5 no lugar de x. Então vai ficar 5 ao quadrado. Eu tenho mais x, então vou substituir 5 no lugar de x. Então vai ficar mais 5. E aqui eu tenho menos 10, que eu só repito, tá ok? 5 ao quadrado, 25. 5 ao quadrado, 25. Mais 5 menos 10. Então, a gente vai ter que 5 mais 25 dá 30, menos 10. E 30 menos 10 vai ser igual a 20. Então, a gente calculou aqui esse limite e podemos observar que para essa função polinomial, quando x se aproxima de 5, o valor da função se aproxima de 20. Para funções polinomiais, pessoal, a gente vai utilizar esse método aí. Para calcular o valor do limite, você substitui o valor para onde x está se aproximando no lugar de x e encontra aí o valor do limite. Também temos uma representação gráfica para isso, desse exemplo. Vamos lá. Aqui eu vou apagar o exemplo passado e vou colocar aqui o gráfico da função y ao quadrado mais x menos 10. Vamos modificar aqui nossa grade e deslocar aqui o gráfico um pouquinho. Certo? Eu quero, olha só, x está se aproximando de 5. Então eu vou observar aqui como é que o gráfico dessa função se comporta quando x se aproxima de 5. Então eu vou diminuir aqui bastante. E agora você pode ver aqui, ó. Vou colocar aqui o mesmo exemplo, né? Colocar um ponto aqui sobre o gráfico dessa função. E observe aqui o valor, certo? Desse ponto, pessoal. Aqui a gente tem, ó, 3,02 e 2,4. Esse segundo valor é o valor da minha função. E esse primeiro valor aqui é o valor de x, certo? Então observe, pessoal, que a partir do momento que eu faço x se aproximar de 5, veja só, x está se aproximando de 5. X está se aproximando de 5. Quando x se aproxima de 5, a função se aproxima de 20. Tá ok, pessoal? Então é isso. Vamos lá, vamos retornar aqui. Vou apagar aqui, vou ocultar o gráfico da função que a gente está trabalhando agora e vamos retornar aqui. Continuando, vamos lá, exercício 4. Nesse caso aí, a gente tem uma função produto. Existe uma propriedade de limites que diz que o limite do produto é o produto dos limites. É isso que a gente vai aplicar aqui. Então, não é necessário que você efetue essa multiplicação aqui, para você encontrar esse limite. Você vai resolver isso aplicando o mesmo método que a gente está trabalhando até agora. A gente vai substituir o 2 aqui diretamente no lugar de x. Então, isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser igual. Vou colocar aqui o parênteses, né? No lugar desse x, eu vou colocar o 2. Esse mais 2 continua. No lugar desse x ao quadrado, eu vou colocar o 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Menos esse menos 1 aqui. Ó, menos 1. Isso aqui vai ser igual a quanto? 2 mais 2, 4. 4 que multiplica 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1, 3. Então, 4 que multiplica 3. E a gente tem como resultado final 12. Então, para esta função,
Quando x se aproxima de 2, essa função se aproxima de 12, tá ok? Vamos ver aqui a representação gráfica para isso. Vamos colocar aqui o gráfico dessa função, que vai ser esse gráfico aí. Vou deslocar aqui a tela, um pouco para cá, vou aproximar, e a gente vai ver aqui o mesmo exemplo que a gente está aplicando. Vou colocar aqui um ponto sobre essa função, e vocês vão observar aqui no canto da tela qual o valor para onde essa função se aproxima a partir do momento que x se aproxima de 2. Então vamos fazer o primeiro valor, que é x se aproximar de 2, e vamos observar aqui o segundo valor para onde essa função se aproxima, tá ok? Então vou deslocar aqui o ponto A, vou começar a deslocar aqui fazendo ele se aproximar cada vez mais de 2. Veja só, 1,66, 1,71 e por aí vai se aproximando. E veja, quanto mais ele se aproxima de 2, mais o valor da função se aproxima de 12. Ok, pessoal, tranquilo até aqui, né? Vamos apagar aqui novamente. Vou apagar aqui, vou ocultar o gráfico dessa função e vamos retornar aqui. Vamos agora ao exemplo 5. Veja só, no exemplo 5, a gente tem aí uma função chamada função racional, né? Que é representada aí por a divisão de dois polinômios. Eu tenho uma função polinomial em cima, no meu numerador, e eu tenho a função polinomial embaixo, no meu denominador. Então aí a gente tem uma função racional. Veja que a variável dessa função racional é t, né? Então, não importa, é só a denominação da função. Vamos dizer que isso aí seja uma função que depende do tempo. Aí ele está denominando o domínio como t, certo? E ele quer saber para qual valor essa função se aproxima quando t se aproxima de 2. Neste caso, a gente vai executar o mesmo procedimento. Eu vou substituir aí o valor de t por 2 e vamos ver o que é que a gente vai conseguir encontrar. Então vamos lá. Eu vou aplicar direto aqui a substituição, né? Isso aqui vai ser igual. No lugar de t eu vou colocar 2, então vai ficar 2 ao quadrado menos 5 dividido por... Aqui eu tenho 2 vezes t ao cubo. Então, colocando 2 aqui no lugar de t ao cubo, eu vou ficar com 2 ao cubo, correto? E esse mais 6 aí continua. Então, isso aqui vai ficar igual a 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é 4, menos 5. Dividido por quem? 2 ao cubo vai dar 8. Então, eu vou ficar com 2 vezes 8 aqui. 2 vezes 8 mais o 6, certo? Então, isso aqui vai ser igual a 4 menos 5 dá menos 1. 4 menos 5 dá menos 1. 2 vezes 8 vai dar 16. Então, a gente vai ter 16 mais 6. Como resultado final, vou colocar aqui embaixo, a gente vai ter menos, esse menos aqui, 1 sobre 16 mais 6 vai dar 22. Ok, pessoal? Então, esse aqui seria o valor do meu limite. Tranquilo? A gente encontrou aí menos 1 sobre 22. Vamos ver agora a nossa interpretação gráfica para isso. Vamos colocar aqui o gráfico dessa função. Escrevemos aqui o gráfico dessa função e vamos observar o valor para onde essa função se aproxima quando t se aproxima de 2, certo? Quando t se aproxima de 2, pessoal, observe aqui o seguinte. Lá a gente obteve um valor bem pequeno, né? Menos 1 vai ser um número negativo, dividido por 22. Se você for calcular menos 1 sobre 22, você vai encontrar aqui, ó. Então, a gente tem menos 1 dividido por 22. A gente vai encontrar aí menos 0,045, 45, 45. Então, é um valor bem pequeno. Vamos ver graficamente aqui como é que isso funciona. Então, vou colocar aqui o meu ponto sobre o gráfico dessa função e vamos fazer essa função se aproximar de 2. Então, observe aí ó, que a função está se aproximando de 2 e observe aqui o valor da função, menos 0,8 e por aí vai. Então, quando ela é especificamente 2, a gente se aproxima de 0,05. Aqui no GeoGebra, pessoal, que é o software que eu estou utilizando para
fazer essas interpretações gráficas, ele faz uma aproximação, né? Você observa que menos 0,05 é um arredondamento aqui, né? Dessa dízima periódica que a gente encontrou como resultado. Menos 0,0454545. Então o software fez essa aproximação. Mas aqui serve para você observar que quando a gente se aproxima de 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, a minha função vai se aproximar aí de menos 0,04545, que é o valor que a gente encontrou, menos 1 sobre 22. Ok? Pagando aqui, vamos ocultar o gráfico da função e vamos retornar para os nossos exemplos. Vamos lá, exemplo 6, o que é que a gente tem aí? Ó? Limite da função s menos 5 sobre s ao quadrado menos 5, quando s tende a 5, ok? Como sempre, vamos primeiro substituir o valor diretamente na função, certo? Então a gente vai ter aqui, no lugar de s eu vou colocar 5, eu vou ter 5 menos 5 sobre, no lugar de s ao quadrado eu vou colocar 5 ao quadrado, então vai ficar 5 ao quadrado menos 5. Isso aqui vai ser igual a quanto? 5 menos 5 vai dar 0, né? 5 menos 5 dá 0. 5 ao quadrado dá 25, ficou 25 menos 5. Ok? Então isso aqui vai ser igual a quanto? 0 dividido por 25 menos 5 dá 20. E 0 dividido por 20 vai dar o próprio 0. Então essa função se aproxima de 0 quando s se aproxima de 5, tá ok? Vamos ver aqui nossa interpretação gráfica. Então esse aí é o gráfico da função. Vou diminuir aqui e deslocar a tela um pouco para você. Olha só o gráfico dessa função, como é que ele funciona aqui, pessoal. Observe o seguinte, aqui nesse ponto a gente vai ter o valor de 5. Olha o 5 aí em x. Ó. Vamos colocar aqui o nosso ponto sobre o gráfico. E vamos fazer aqui, observe sempre no canto da tela, tá bom? Observe o valor aí de x se aproximando de 5 e o valor da função se aproximando cada vez mais de 0. Olha só, estou fazendo se aproximar de 5 aqui pela esquerda, certo? E a função aí vai se aproximando de 0 cada vez mais quanto o x se aproxima de 5. Chegou em 5, a função aí assume o valor 0, né? Para esse exemplo aqui. Então vamos fazer o contrário, vamos fazer ela se aproximar de 5 pela direita. Então quanto mais ela se aproxima de 5 pela direita, mais a função se aproxima de 0, até assumir, neste caso especificamente, o valor 0. Ok, pessoal? Pagando aqui, vamos voltar aos nossos exemplos e vamos ao exemplo 7. Veja aí que a gente tem uma função seguinte ordem. Raiz cúbica dessa fração aí, que eu não vou ler tudo, certo? Quando x se aproxima de 4. Eu quero saber quanto é o limite dessa função quando x se aproxima de 4. Aqui eu vou fazer o seguinte, mesmo procedimento, eu vou substituir aqui dentro e ver o que é que a gente encontra como valor. Então a gente vai ter isso aqui, vai ser igual a raiz cúbica, certo? No lugar de x eu vou colocar o 4. Então aqui eu tenho x ao quadrado, vai ficar 4 ao quadrado. Aqui eu tenho menos 3x, vai ficar menos 3 que multiplica 4. E esse mais 4 aí continua. Então vamos lá. No lugar de x eu vou colocar 4 aqui embaixo também. Então vai ficar 2 vezes 4 ao quadrado. Menos 4. Menos 1 que permanece. Então a gente tem tudo isso aí para calcular. Vamos fazer aqui embaixo. Raiz cúbica de 4 ao quadrado dá 16. Menos 3 vezes 4 vai dar 12. E esse mais 4 aí continua. Então vamos lá. 2 vezes 4 ao quadrado, então eu vou ter 2 vezes 16
menos 4 menos 1. Menos 4 menos 1, já vou somar aqui, vai dar menos 5, certo? Eu vou fazer aqui menos 5. Então, a gente tem isso aí por enquanto. E a gente vai ter que é igual a raiz cúbica de... Vou deslocar aqui a tela um pouquinho, certo, pessoal? Trazer a tela aqui para cá. Então, a gente vai ter 16 menos 12. 16 menos 12 dá 4. 4 mais 4 vai dar 8. Ok. 2 vezes 16 vai dar 32. 32 menos 5 vai dar 27. 27. Então, a gente ficou no final aqui com raiz cúbica de 8 sobre 27. Isso aqui vai dar quanto, pessoal? Quanto é raiz cúbica de 8? Essa raiz aqui está servindo tanto para o numerador quanto para o denominador, certo? Então, eu vou calcular a raiz cúbica do numerador e a raiz cúbica do denominador. Raiz cúbica de 8, a gente sabe que é 2, né? Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. A raiz cúbica de 27 vai dar 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3, 27. Então, o meu limite aqui vai dar 2 sobre 3, ou 2 terços, certo? Vamos à nossa interpretação gráfica. Aqui eu vou colocar o gráfico da função, que a gente está trabalhando nesse momento. Vamos deslocar aqui um pouco para a gente ver aqui o gráfico da função por completo. E aí, a gente tem o limite desta função quando x tende a 4. Então, vamos observar aqui o comportamento da função quando x tende a 4. Vamos colocar aqui o ponto A e vamos deslocar esse ponto aqui, ó. Observe o valor de x aqui, o primeiro valor, e o valor da função é o segundo valor aqui neste ponto A. Então, observe o seguinte, ó. Olha só. E quando x se aproxima de 4, o valor da função se aproxima de 0,67. 0,67, pessoal, é 2 sobre 3, né? 2 terços. Se você dividir 2 por 3, vai dar 0,66666, 0,67. Tá ok? Então, aqui você pode observar, através desse ponto e o valor do ponto ali, o valor de x se aproximando de 4 e o valor da função vai aí se aproximando de 7. Tá ok? Então, vamos apagar, ocultar aqui o gráfico da função e vamos retornar para o exemplo. Chegamos ao exemplo 8, né? Exemplo 8. Muita atenção nesse exemplo aqui, pessoal. Veja só. Até o momento, nós calculamos limites onde o valor do limite também pertence ao domínio da função. Só que nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre o valor do limite vai estar presente no domínio da função. É isso que a gente vai ver aqui agora. Vamos observar essa função aí, calcular esse limite, que é o limite de x ao quadrado menos 49 sobre x menos 7, quando x tende a 7. Vamos fazer o seguinte. Vamos resolver da forma que a gente vinha resolvendo. Substituindo direto aqui o valor 7 no lugar de x. A gente vai ter o que aqui? Olha só. 7 ao quadrado menos 49 sobre 7 menos 7, não é isso? Substituir o 7 no lugar de x. Observe que 7 ao quadrado vai dar 49, certo? E 49 aqui. A gente repete. E 7 menos 7 vai dar 0. Isso aqui vai dar 49 menos 49, que dá 0, dividido por 0. É aí onde está o problema, pessoal. 0 sobre 0 é uma indeterminação. A gente não consegue determinar qual é esse valor aí, 0 dividido por 0. Então, a gente não consegue encontrar o valor do limite dessa função da forma que ela está escrita aqui. Eu preciso encontrar algum artifício para encontrar uma função equivalente a esta função aí, o qual eu consiga calcular o valor desse limite, certo? Que artifício é que eu posso utilizar aqui? Aí você vai precisar lembrar de alguns conteúdos lá do ensino fundamental e até mesmo alguns conteúdos do ensino médio para resolver esses casos de indeterminação de limites.
A gente pode precisar aqui de produtos notáveis, a gente pode precisar de fatoração, a gente pode precisar de simplificação de frações algébricas, a gente pode precisar desses conteúdos que eu recomendo que você faça um resgate caso você tenha dúvida. Mas para reescrever essa função aqui, observe que a gente tem o seguinte: x ao quadrado menos 49. E embaixo eu tenho x menos 7. Se eu fizesse aparecer aqui em cima um x menos 7, eu estaria eliminando esse x menos 7 com o x menos 7 de cima, você concorda? Por quê? Eu estaria simplificando x menos 7 por x menos 7, que daria 1. Estaria fazendo essa simplificação. Existe uma maneira de fazer aparecer x menos 7 em cima? Existe. Vamos ver aqui o seguinte, olha. Eu vou reescrever isso aqui, esse limite, da seguinte forma. Limite quando x tende a 7 de x ao quadrado, eu vou permanecer com ele aqui. E esse menos 49, observe que 7 vezes 7 dá 49. Então, 49 é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Então, a gente só reescreveu esse limite de outra forma, certo? Eu posso fazer aqui o seguinte agora. Limite, quando x tende a 7. Observe que eu não apliquei o limite ainda, eu não apliquei o valor no limite. Então, sempre que eu não aplicar, eu estiver apenas modificando aqui a minha função, eu tenho que reescrever aqui o limite, certo? Eu só deixo de escrever o limite quando eu aplicar o valor na função. Ok, como é que a gente pode reescrever isso aqui? A gente pode fazer o seguinte, observe que aqui agora eu tenho x ao quadrado menos 7 ao quadrado, ou seja, eu tenho a diferença de 2 quadrados. Então, existe um produto notável que diz que a diferença de 2 quadrados é a mesma coisa que quadrado da soma pela diferença desses dois termos, certo? Então, eu posso reescrever aqui como a soma de x mais 7 vezes a diferença de x e 7. Ok? Então, aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos, que é a mesma coisa que o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, produto notável. E embaixo eu vou continuar com x menos 7. Aqui agora eu posso simplificar esse x menos 7 por esse x menos 7 e eu vou ter como resultado final aqui apenas o x mais 7. Então, eu reescrevi aqui essa função de uma outra forma, né? No qual esse limite aqui eu consigo calcular. Por quê? Porque agora basta eu fazer o que a gente vinha fazendo aí nos exercícios anteriores. É o limite de uma função polinomial, no qual eu posso apenas substituir aqui o valor no lugar de x. Então, eu vou ter, no lugar de x, colocar 7. Vai ficar 7 mais 7 e o limite disso aqui vai dar 14. Ok, pessoal? Encontramos aí o valor do limite que a gente estava procurando. Ok? Vamos observar aqui graficamente essa função. Vou colocar aqui o gráfico dessa função. Vou reduzir aqui o gráfico para você. Deslocar aqui um pouco a janela. Observe, pessoal, que para esta função especificamente, o gráfico dela vai ser uma reta, né? E vamos observar o valor aqui dessa função quando x se aproxima de 7. Pronto, só modifiquei aqui o gráfico para a gente ver o valor dessa função quando x se aproxima de 7. Vou colocar aqui um ponto sobre o gráfico dessa função e vou fazer ele começar a se deslocar aqui, ó, sobre o gráfico dessa função, ele se aproximando de 7. Observe que o valor 7 está aqui, eu já passei aqui um pouco de 6, ó, e estou me aproximando de 7. Quando eu me aproximo de 7, olha o que é que acontece lá. O valor da função se aproxima de 14. Observa, 13,51, 13,62, 13,78 e vai se aproximando de 14. Observe o seguinte, olha.
eu estou me aproximando agora de 7 por valores maiores que 7. Então eu tenho 7,73, por exemplo, e vai se aproximando aí de 14,73. E vou me aproximando cada vez mais. Só que a gente viu que para esta função especificamente, olha só, 7 não pertence ao domínio dessa função. Por quê? Porque quando eu coloco 7 diretamente nesta função, eu vou encontrar como valor uma indeterminação. Então, 7 não pertence ao domínio dessa função. Ok? Aqui é um artifício que a gente fez para poder encontrar um limite para essa função. Mas, nesta função especificamente, o limite da função nesse ponto não é igual ao valor da função nesse ponto. Porque 7 não pertence ao domínio dessa função. E aqui no gráfico a gente observa isso, olha só. Vocês viram nos exemplos anteriores que quando a gente deslocava o ponto em cima do gráfico até o limite que a gente tinha calculado, o ponto permanecia. Só que neste gráfico aqui, observe o que, é que vai acontecer com esse ponto, justamente quando ele chegar em 14 e 7. Em 14 e 7, pessoal, ele desaparece. Por quê? Porque esta função não está definida em 7. 7 não pertence ao domínio dessa função. Você pode observar isso até aqui. Eu vou escrever aqui um ponto seguinte, olha só. Eu vou escrever o ponto 2, certo? Essa função aqui a gente está chamando ela de t. Então vamos ver qual é o valor de t de 2, que é o valor de x aí. Então t de 2 e 2, aí você vai ver o ponto b que apareceu aqui sobre o gráfico, que pertence ao domínio dessa função, certo? Mas o ponto 7 e 14, vamos ver o que acontece quando eu tentar colocar aqui, ó, 7 e 14. Então eu quero domínio 7, então eu quero o valor de x igual a 7, e a função t, eu quero saber quanto é o valor dessa função quando t é igual a 7. Aí o ponto c, olha só o que é que ele deu aqui, ó, interrogação. Justamente porque essa função não está definida em 7. Tá ok, pessoal? Então é importante a gente ter esses conhecimentos, além de saber resolver o valor do limite, a gente ter esses conhecimentos adicionais, tá ok? Vamos lá, o primeiro caso de determinação que a gente encontrou foi esse. Vamos ao próximo exemplo, exemplo 9. Vamos usar o exemplo 9 aqui. No exemplo 9, pessoal, observe que eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou substituir o valor menos 2 no lugar dessa função, no lugar de x nessa função. E vamos ver o que é que vai acontecer. Eu vou ter menos 2 ao cubo mais 8 dividido por menos 2 mais 2. Isso aqui vai dar menos 8 ao cubo, dá menos 8. Mais 8 vai continuar aqui. Tudo isso dividido por 2 menos 2, que dá 0. Menos 8 mais 8 vai dar 0. E o 0 aqui embaixo continua. Aqui a gente teve o mesmo caso de indeterminação. Então, eu vou ter que encontrar uma outra forma de calcular esse limite aqui. Aí eu vou utilizar dos recursos matemáticos que estão disponíveis. Eu posso colocar alguém aqui em evidência? Não tem como. Posso aplicar produto notável? Aqui também não dá para a gente aplicar produto notável. Mas observe o seguinte, pessoal. Se eu apliquei menos 2 tanto no numerador quanto no denominador, e os dois deram 0, isso significa, isso vem lá dos estudos de polinômio, certo? Que o meu numerador ele é divisível pelo meu denominador. Eu não vou entrar em detalhes nesse momento em relação a isso, mas se vocês quiserem, eu coloco uma aula aqui no canal também explicando por quê. Mas você faz o seguinte, aqui você consegue fazer a divisão entre esse numerador e esse denominador. Para isso, eu vou aplicar o dispositivo prático de Brillouin-Ruffini para fazer essa divisão, certo? Se você tem dúvida de como calcula a divisão de um polinômio, nesse caso aqui, um polinômio dividido por um binômio, através do dispositivo prático de Brillouin-Ruffini, aqui no card eu vou estar deixando uma aula no qual eu explico como é que faz esse procedimento. Aqui a gente vai apenas aplicar, certo, pessoal? Então a gente observa que esse polinômio de cima, ele não está completo, porque eu tenho o termo x elevado ao cubo, mas eu não tenho o termo x ao quadrado e eu não tenho o termo x. Então aqui eu vou ter que completar esse polinômio.
Mas primeiro eu vou olhar aqui para esse carinha de baixo e vou fazer o seguinte, eu vou calcular a raiz desse polinômio aí. Então aqui eu tenho x mais 2, calcular a raiz, a gente iguala a zero, né? Então a raiz dele vai ser quem? Vai ser menos 2, ok? Então eu vou montar aqui uma chave. Aqui dentro dessa chave eu vou colocar o valor que eu encontrei aí para a raiz desse binômio. Vai ficar menos 2, certo? E aqui agora a gente vai colocar os coeficientes numéricos desse polinômio de cima, mas completando ele com zero nos locais onde eu não tenho o termo correspondente. Por exemplo, em x ao quadrado eu não tenho o termo correspondente, eu não tenho x ao quadrado aqui, então eu vou ter que completar com zero. Coeficiente numérico de x ao cubo, 1. Coeficiente numérico de x ao quadrado, não tem, então eu vou colocar zero. Coeficiente numérico de x, não tem, então eu vou colocar zero. E o 8, que é o termo independente, eu coloco ele aqui. Pessoal, observem que se vocês não completarem esse polinômio aqui, a divisão não vai dar certo. Vocês têm que completar esse polinômio para que essa divisão consiga ser feita corretamente, entendeu? Então vamos lá, como é o procedimento? Eu vou baixar esse 1. Esse 1 eu vou multiplicar pelo termo que está dentro da chave e somar com o próximo valor, que está depois de 1. Então, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 mais 0, menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4, né? 4 positivo. 4 mais 0 vai dar 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 mais 8 vai dar 0. Esse último valor aqui eu isolo, que vai ser o meu resto. E o meu polinômio, que vai ser o quociente da divisão, ele vai ser composto por esses coeficientes aí. Isso significa que eu posso reescrever esse limite da seguinte forma. Limite, quando x tende a menos 2, de... Aqui em cima, pessoal, no lugar desse polinômio agora, eu vou reescrever ele de forma fatorada. Como? Vai ser a multiplicação entre esse valor aqui, ó, esse polinômio que eu ainda vou montar, e o binômio no qual foi o meu divisor dessa divisão. Por quê? Se esse dividido por esse der igual a esse, isso significa que esse vezes esse vai dar igual a esse aqui de cima. Então aqui a gente conta o termo independente, x e x ao quadrado. Então eu vou ter 1x ao quadrado, que vai ser x ao quadrado, menos 2x, e 4 é o termo independente. Para montar o polinômio a gente faz dessa forma. E aí eu multiplico por x mais 2. Tudo isso aí a gente está dividindo por... Lembrando que isso aqui tudinho é a mesma coisa desse polinômio aqui de cima, que a gente fez só reescrever. Então tudo isso a gente está dividindo por x mais 2. Aqui agora eu posso simplificar esse x mais 2 com esse x mais 2. E eu vou ter como resultado aqui, vai ser limite de x quando x tende a menos 2, de x ao quadrado, menos 2x, mais 4. Ok? Agora ficou o limite de uma função polinomial. Basta, para mim calcular esse limite, substituir no lugar de x o valor menos 2, certo? Então vai ficar igual a menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 2 que multiplica menos 2, mais 4, certo? Então isso aqui vai ser igual, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais. 2 vezes 2 vai dar 4. Então fica mais 4. E aqui o mais 4 continua. Então, 4 mais 4 mais 4 dá igual a 12. Aqui é o valor do meu limite. Ok, pessoal? A gente utilizou o dispositivo prático de Brillouin-Ruffini para eliminar a indeterminação. Reescreveu aqui o polinômio de cima de forma fatorada. E aí a gente conseguiu aplicar o valor menos 2 na função e encontrar quanto era o valor do limite. Ok? Mas vamos ver aqui uma representação gráfica para essa situação. A gente chega a esse exemplo aqui, que é a função b de x. Ela vai assumir gráfico dessa forma aí, certo? E a gente quer o valor
quando x se aproxima de menos 2. O valor quando x se aproxima de menos 2. Então, vamos colocar aqui o nosso ponto aqui, certo? E vamos fazer lá o valor de A, né, o valor desse ponto, em x se aproximar de menos 2. E vamos ver quanto é que fica o valor da função. Então, observe, pessoal, que eu estou se aproximando aqui do valor de menos 2 pela direita. E o gráfico da minha função aí, ó, o valor da minha função vai se aproximando de 12. Quando eu vier aqui pela esquerda, o valor da função vai se aproximando de 12 também. Mas especificamente em cima do ponto menos 2 e 12, eu não tenho um valor aqui para o ponto A. Por quê? Porque esta função, como a gente explicou no exemplo anterior, ela não está definida em menos 2. Menos 2 não faz parte do domínio dessa função. Tá ok, pessoal? Então, mais um exemplo aí. Eu vou ocultar aqui o gráfico da minha função e vamos chegar aqui ao último exercício dessa série. Exercício de número 10. Encontre o limite dessa função aí, que a gente tem a função raiz quadrada de x mais 2 menos raiz quadrada de 2 sobre x, quando x tende a zero. Pessoal, facilmente aqui a gente consegue verificar. Eu não vou colocar aqui, certo, substituir o valor de zero já, porque facilmente a gente consegue identificar que isso aqui dá uma indeterminação. Porque se eu colocar zero no lugar de x, vai ficar raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2, que dá zero. E zero no lugar de x vai dar zero. Eu vou encontrar zero sobre zero, uma indeterminação. Então, eu vou ter que encontrar uma forma de modificar essa função aí, encontrar uma função equivalente a ela para que eu possa calcular esse limite. Para isso, pessoal, que artifício a gente pode utilizar? Observe que aqui a gente tem uma raiz, aqui a gente tem outra raiz. E eu posso resolver esse limite tentando aplicar a multiplicação dessa função aqui pelo conjugado dessa função de cima. O que seria o conjugado da função de cima? Vamos lá. Vamos ver aqui. Ó. Aqui a gente tem limite quando x tende a zero de... Vou abrir aqui um colchete. A gente vai ter raiz quadrada de x mais 2 menos raiz quadrada de 2 sobre x. Para resolver essa indeterminação, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar essa fração por uma outra fração composta pelo conjugado dessa expressão aqui de cima. O que seria o conjugado? Eu pego esse sinal aqui e modifico ele. Se ele é menos, eu coloco mais. Se é mais, eu coloco menos. Então, aqui a gente vai ficar com x raiz quadrada de x mais 2 mais raiz quadrada de 2. Perceba que é a mesma expressão, estou modificando apenas o sinal do meio. Tudo isso sobre raiz quadrada de x mais 2 mais 2. Mais raiz quadrada de 2, na realidade, né? Perdão. Então, aqui observe que essa fração, ela dá 1, né? Porque é uma coisa dividida por ela mesma, dá 1. Mas quando eu multiplicar aqui, eu vou modificar a estrutura dessa função. Observe, pessoal, que aqui a gente tem um produto notável também. Olha só. Se eu considerar isso aqui ó, como o produto da soma pela diferença de dois termos, eu posso aplicar aquele produto notável que a gente já falou aqui na aula. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então é isso que eu vou fazer. Ó. Eu vou reescrever aqui o meu limite. Limite quando x tende a zero de... Vou reescrever aqui essa parte. Então, vai ficar quadrado do primeiro, elevando esse primeiro termo aqui ao quadrado. A gente vai ter raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado, certo? Menos o quadrado do segundo. Então, vou levar esse segundo termo aqui, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Tá ok? A parte de baixo não tem o que fazer ainda, né? Então, eu vou só reescrever. Aqui a gente vai ficar com x, que multiplica tudo isso aqui, ó. Vai ficar x mais 2, mais raiz quadrada de
2. Ok? Vamos fechar aqui o meu colchete e vou deslocar aqui a tela um pouco para cima. Então aqui a gente vai ter o seguinte: limite quando x tende a zero de... Esse índice aqui da raiz eu posso cancelar com o expoente 2, aqui também. Então eu vou ficar aqui em cima só com x mais 2, que estava dentro da raiz, e esse menos 2 aqui, ó. Certo? E embaixo a gente vai ter o quê? A gente vai ter a mesma expressão. A gente vai ter o x, que está multiplicando raiz quadrada de x mais 2, mais raiz quadrada de 2. Ok? Mais 2 menos 2 deu 0, né? Mais 2 menos 2 dá 0. Esse x aqui eu posso simplificar com esse x. Esse x eu posso simplificar com esse x. X dividido por x, aqui em cima vai ficar só o 1. Então eu posso reescrever o meu limite agora, finalizando da seguinte forma. Limite quando x tende a 0 de... Em cima eu fiquei apenas 1. E embaixo eu vou ter o quê? Eu vou ter raiz quadrada de x mais 2 mais raiz quadrada de 2. Ok? Agora sim, agora eu posso pegar aqui e substituir diretamente aqui na minha função o valor de x. Eu vou ter o quê? Até agora eu repeti limite, porque eu não apliquei o limite ainda, mas agora eu vou aplicar o limite, né? Então, no lugar de x eu vou colocar 0. Vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 0 mais 2, porque eu coloquei o 0 no lugar desse x aqui, mais raiz quadrada de 2. Vai ficar 1 sobre 0 mais 2 dá 2. Então fica raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, que dá 2 vezes a raiz quadrada de 2. Eu vou racionalizar essa expressão, certo? Então eu vou multiplicar embaixo e em cima por raiz quadrada de 2. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1 vezes raiz quadrada de 2 dá... Vamos mover aqui um pouco a tela. Vai ficar raiz quadrada de 2, certo? 2 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá 2. Então, como resultado final, eu vou obter raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 2, 4. Vou ter raiz quadrada de 2 sobre 4. Esse é o valor do meu limite. Tá ok, pessoal? Então aqui a gente tem a nossa última função do exemplo 10. Você pode ver aqui o gráfico dessa função. Vou aproximar aqui para vocês. Observe, pessoal, só como um comentário mesmo, certo? Que o gráfico, que o domínio dessa função, ela não está definida para valores de x menores do que menos 2. Porque se eu colocar qualquer valor de x aqui menor que menos 2, eu vou ter, por exemplo, menos 3. Eu vou ter menos 3 mais 2 vai dar menos 1. E não existe raiz quadrada de números negativos quando a gente está trabalhando com funções reais, certo? De variável real. Quando a gente está trabalhando com funções reais, então existe aqui raiz quadrada de número negativo. Então, por isso que essa função aqui, ó, ela não está definida para valores de x menores que menos 2. Ok, pessoal? Então, vamos lá. A gente estava calculando o valor dessa função, do limite dessa função, quando x tende a 0. Então, vamos ver aqui qual é o valor dessa função quando x tende a 0. Vou fazer o meu ponto aqui se aproximar de 0, de x tendendo a 0. Observe. Estou fazendo o meu ponto quando x tende a 0. E aí ele está se aproximando de 0,35 ali, mais ou menos, né? Então, aqui se aproximando pela direita agora, se aproximando de 0, o valor da minha função se aproxima de 0,35. Se você observar, pessoal, raiz quadrada de 2, eu vou fazer uma aproximação como 1,41, certo? Dividido por 4, que é o valor que a gente encontrou lá, né? Vai dar mais ou menos isso aí, 0,35. Então, o software aqui fazendo a aproximação também, e a gente também calculou um valor aproximado, né? A gente viu aqui que quando o x se aproxima de 0, a função está se aproximando de 0,35 ou raiz quadrada de 2 sobre 4. Ok?
Apaguei aqui o ponto e vamos retornar lá ao nosso exemplo. Chegamos aqui ao final, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final desta aula. A gente viu 10 exemplos sobre limites. Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês, certo? Não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, pessoal. Por favor, deixe seu like para fortalecer aqui o canal, dá uma ajuda. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tem amigos aí que estão com dificuldade nesse conteúdo de limites. Compartilhe esse vídeo com eles, compartilhe o conhecimento, certo? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.